Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Só podia varrer para debaixo do tapete. Por isso, ao entrar no mundo, diz: quem que entrou no mundo? Jesus, o Filho de Deus. Diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele veio como um homem perfeito que não pecou. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, Deus estava cansado daquilo. Deus queria resolver a situação de uma vez por todas. Por 2.000 anos, desde Moisés, 2.500 anos desde Moisés, Deus estava cansado já disso. Todo ano, Deus falou: vou resolver isso de uma vez por todas. Sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, e aqui se repete a mesma frase: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o temporário para estabelecer o permanente. Nessa vontade que temos sido santificados mediante, vejam só, irmãos, a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, aleluia, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Hoje fomos aperfeiçoados, hoje podemos atingir o perfeito, porque Cristo já realizou a redenção uma vez por todas. Hoje não é necessário mais repetir os sacrifícios. Cristo morreu uma única vez na cruz e resolveu o problema dos nossos pecados. Graças ao Senhor, nossos pecados não foram mais varridos debaixo do tapete. Deus removeu todos os pecados, e Deus lavou com seu sangue precioso. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, em 1 João capítulo 1, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Espero que todos nós tenhamos o hábito de confessar os nossos pecados. Não precisa oferecer sacrifícios, não. Tudo que Cristo realizou tem eficácia eterna, tem validade permanente. É só aplicar o sangue de Jesus. Mas não aplique o sangue de Jesus levianamente. Devemos nos arrepender genuinamente, nos arrepender cabalmente, e o sangue de Jesus nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Não só nos perdoa os pecados, mas Ele remove a mancha também, remove o registro que está na ficha. Ele apaga a ficha, Ele deleta o nosso arquivo do HD. Louvado seja o Senhor. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu no dia em que Jesus foi pendurado naquela cruz. Ele foi pendurado naquela cruz por 6 horas. Das 9 ao meio-dia, Ele foi julgado pelos homens. Todos que passavam por ali faziam bullying com Ele, falavam impropérios para Ele, falavam gracinhas para Ele, ridicularizando-o, e Jesus suportou todo em silêncio. Jesus falou 6 frases na cruz. É um bom trabalho para ver quais são as 6 frases que Jesus falou na cruz. Uma das frases foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tinha um momento que a palavra de Jesus foi muito humano. A palavra de Jesus foi muito humana. Tenho sede.
Era um homem Jesus pendurado lá. Não pense que quem estava pendurado lá era o poderoso Filho de Deus. Não, quem estava pendurado lá era o homem Jesus. Um homem como você e eu. Imagine você pendurado naquela cruz, tendo sofrido todo o castigo, todo o bullying dos soldados, todo o julgamento injusto, levando coroa de espinho na cabeça, levando paulado na cabeça com a coroa de espinhos, sendo cuspido na cara, tendo os olhos vendados, recebendo bofetadas e fazendo bullying com ele. Adivinha quem que bateu em você? Tirando a roupa dele. A coisa mais humilhante é ficar nu na frente dos outros. E Jesus sofreu tudo isso. Depois deram uma cruz para ele carregar. E Jesus não era muito forte fisicamente, caía toda hora. Daí pegaram um tal de Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Chegando lá, foi crucificado. Sangue escoava da sua cabeça, sangue escoava das mãos, dos pés. E ficou pendurado naquela cruz por 3 horas, sendo julgado pelos homens. Mas ele aguentou. Por que ele aguentou? Porque o Pai estava com ele. Ele tinha a presença do Pai. Irmãos, se nós temos de sofrer, nós temos que sofrer com a presença de Deus. Não sofra sem a presença de Deus. É insuportável. Se Deus está comigo, Deus está comigo. Se Deus está comigo, irmãos, eu aguento. Mas aí quando chegou meio-dia, algo aconteceu. Houve trevas sobre toda a terra. Trevas tão espessas que você não enxergava um palmo diante dos olhos. Escureceu tudo. Estranho. Pô, meio-dia, momento em que o sol estava a pino, era para ser um momento com a luz mais intensa do dia. De repente houve trevas. Isso é simbólico e também isso tem um significado real. O que aconteceu naquela hora? Naquela hora, Jesus não estava mais sendo julgado pelos homens. Jesus estava sendo julgado por Deus. Naquela hora, Deus, sabe o que Deus fez? Deus levantou o carpete, fala, chega! Levantou o tapete. Estava lá, irmãos, aquela montanha de pecados de milhares de anos de toda a humanidade que Deus tinha varrido para debaixo do tapete. Deus pegou todos aqueles pecados e jogou em cima do seu Filho Jesus Cristo. E pegou todos os pecados daqueles que viviam no tempo de Jesus, que estavam lá vivos naquela época, jogou em cima de Jesus. E louvado seja o Senhor, Ele também pegou os meus pecados e os seus, e também jogou em cima de Jesus. Quantos pecados você cometeu? Hein? Quantos pecados você cometeu? Vamos pegar todos os pecados que estão nesse auditório aqui. Todos os pecados que nós cometemos em toda a nossa vida. Cada pecado, tamanho de um livro. Qual é o tamanho dessa montanha? Deus pegou tudo e jogou sobre Jesus. E não é só simbólico não. Por um lado é simbólico, por outro lado é real. Os pecados foram tantos, 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 que cobriu o céu inteiro. Cobriu o sol. E naquele momento, aquelas 3 horas finais, foram os momentos de maior dor do Senhor Jesus. Aquele momento era o momento que o Senhor temia, no jardim do Getsemane, quando Ele orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o cálice da amargura, é o cálice da maldição. Quem estava orando lá não era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o poderoso, era o Filho do homem. Um homem com os mesmos sentimentos que você e eu. Quando ele estava orando lá, a Bíblia fala em Lucas que ele estava extremamente angustiado. A palavra grega para isso é, ele estava em depressão. E a palavra mais forte, é o 3º nível de depressão que tem na Bíblia. Hoje de manhã nós falamos que Cristo viveu a vida humana para sentir o que você sente, para entender o que você sente, para poder interceder por você, para poder ser um sumo sacerdote misericordioso e compassivo. Pois bem, eu sei que hoje muitos sofrem de depressão. É o mal do século, o mal do milênio. Eu quero dizer para você hoje à noite que Jesus sofreu depressão por você também, para entender você.
Não se sinta condenado se você está em depressão. Volte-se ao Senhor. Se tem de tomar remédio, tome seus remédios direitinho. Sirva com alegria e deixe a vida de Deus salvar com você e curar você. Jesus sofreu isso para poder interceder por você e entender o que você sente. Ele orou 3 vezes ao Pai, mas o Pai não atendeu a oração dele. Ele entendeu então que tinha que passar por isso. Naquelas últimas 3 horas, foram os momentos de maior dor do Senhor. Por quê? Porque o Pai já não estava mais com ele. Por isso que ele gritou, clamou, desesperado. Ele falou: Deus meu, Eli, Eli, lema sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Até agora eu aguentei porque eu tinha a sua presença. Mas agora você retirou a sua presença e eu não aguento esse sofrimento. Era o homem Jesus clamando lá. Neste momento Deus já não deixou mais impunes os pecados anteriormente cometidos. Alguém tinha de pagar por esses pecados. Alguém tinha de sofrer. Alguém tinha de morrer por esses pecados. E esse alguém era eu. Eu tinha que pagar pelos meus pecados. Eu tinha de sofrer pelos meus pecados. Quem cometeu os pecados fui eu. Eu que tinha que ser castigado. Oh, que grande amor. Deus enviou o seu filho para tomar o meu lugar. E ele morreu. Ele foi castigado. Ele sofreu no meu lugar. O cálice da amargura, o cálice da maldição, eu que devia ter tomado. Mas ele tomou esse cálice no meu lugar. Irmão, só isso já é motivo suficiente para eu largar tudo para servir o Senhor. É ou não é? É ou não é? Nunca vou poder repagar. E também Deus não quer que a gente repague tudo que Cristo fez por nós. Tudo que Ele pede é que nós entreguemos nossa vida para Ele. Deixar Ele trabalhar em nós. Ele vai dizer: filho, filha, deixa eu trabalhar em você. Deixa eu transformar você. Deixa eu fazer você um filho de Deus. Deixa eu fazer de você um herdeiro de Deus, para você reinar comigo. E quero que você reine em vida nesta terra, pregando o evangelho, servindo na igreja, produzindo fruto, para que a igreja possa crescer e se multiplicar. Daí, quando terminou, às 3 da tarde, na hora sexta, na hora terceira, quer dizer, às 6 da tarde, isso. Perdão, 3 da tarde, ele ficou na cruz das 9 até meio-dia, sofrendo, sendo julgado pelos homens, e do meio-dia até as 3 da tarde, sofrendo o castigo da mão de Deus, sendo julgado por Deus. E às 3 da tarde, irmãos, isso também precisa estar claro para nós. Ninguém matou Jesus, não. Ele entregou a vida por nós. Os ladrões ainda estavam vivos. Humanamente falando, Jesus continuaria vivo. Mas quando chegou às 3 da tarde, a Bíblia fala, ele entregou o Espírito. Falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ninguém matou a Jesus. Jesus entregou a vida dele, deu a vida dele por mim e por você, voluntariamente. Louvado seja o Senhor. Então, isso é para explicar, irmãos, que esses pecados já não ficaram mais impunes. A coisa boa é a gente saber que meus pecados, alguém já pagou o preço por eles. A minha dívida está paga. A nota promissória foi rasgada. Eu não tenho mais dívida para com Deus. Louvado seja o Senhor.